Questão 48 do nosso e-book sobre tautologia, contradição e contingência. A questão 48 é uma questão da banca CPCOM, o EPB, e ela diz aqui o seguinte: classifique cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira, V, ou falsa, F. Então, temos aqui 4 afirmativas e nós temos que julgar cada uma delas, verificando se ela é verdadeira ou se ela é falsa. No final, marque a alternativa que contenha a sequência correta de preenchimento dos parênteses. Então, vamos observar aqui a nossa primeira afirmativa. Toda proposição tem somente um valor lógico. Bom, aqui ele não está tratando do conteúdo tautologia, mas é uma excelente pergunta. Toda proposição tem somente um valor lógico? Nós temos os princípios da lógica, tá? Que são divididos em 3. Nós temos o princípio da identidade, que diz o seguinte: uma proposição verdadeira é sempre verdadeira, uma proposição falsa é sempre falsa. Então, se você tem uma proposição e você considera que ela é verdadeira, ela vai ser verdadeira do começo até o fim do teu problema. É o princípio da identidade. Ela não vai mudar o seu valor lógico durante o problema. Princípio da não contradição, que é justamente esse aqui. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Ela vai ter apenas um valor lógico. Isso aqui é verdade. E é o princípio da não contradição. E temos ainda o princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ter um dos 2 valores lógicos. Isto é, ou é verdadeira, V, ou é falsa, F. Não podendo ter outro valor. Então, não existe outro valor lógico a não ser verdadeiro e falso. Aqui no caso, o primeiro item é um item verdadeiro e ele está trabalhando aqui com os princípios da lógica. Segundo item, se a negação da proposição P é tautológica, então P é uma contingência. Olha só, o que é uma proposição tautológica? Proposição que apresenta valores apenas verdadeiros. Ele está dizendo para mim o seguinte: olha, quando você negar a proposição P, o resultado vai ser sempre verdade, tá? Então, significa que a tua proposição P, ela sempre tem os valores lógicos falsos, que é para poder você negar e encontrar que é verdade. Se os valores são sempre falsos, significa que P é uma contradição. Não é uma contingência. Contingência é uma proposição que vai ter aí valor lógico verdadeiro e valor lógico falso. Então, não é o que eu quero. Tá? Isso aqui não está correto, eu vou colocar aqui é falso. Então, por enquanto, nós temos aqui a primeira, que é verdadeira, a segunda falsa. Vamos para a terceira afirmação. A terceira afirmação diz o seguinte: o valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Verdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem aí uma proposição do tipo conjunção. Então, o valor lógico vai depender de cada uma dessas proposições simples. Se a gente montar a tabela verdade, vou montar aqui para a gente verificar, ficaria o seguinte: ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí, esse resultado aqui, ó, depende de quem? Depende das proposições simples que compõem a proposição composta. Se as duas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. E nos outros casos, o resultado é falso. Então, o resultado que você tem aqui da tua proposição composta, ele depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples. Dependendo do valor lógico que você tem na proposição simples, você vai ter um resultado. Esse resultado pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então, aqui no caso, esse item aqui é um item certo. E o último item diz o seguinte: a bicondicional P, se e somente se que, e a conjunção se P, então que, e, se que, então P, nem sempre são equivalentes. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai montar a tabela verdade e vai verificar se são ou não equivalentes. Então, dado que eu tenho aqui duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. As proposições serão consideradas equivalentes quando as tabelas verdades forem iguais. Então, aqui a gente vai fazer a tabela verdade do condicional. Aliás, eu vou fazer primeiro essa daqui, o bicondicional. Essa ordem aqui, por enquanto, não vai atrapalhar em nada, não. Então, uma proposição bicondicional, como é sua tabela verdade?
quando as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado é verdadeiro. Então, ela tem essas duas linhas, né? A primeira e a última verdadeira, porque as proposições têm o mesmo valor lógico. Aí as demais são falsas. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer aqui esse condicional. Vamos deixar aqui sua tabela verdade. Aqui a gente vai fazer uma conjunção com este outro condicional. E aí a gente vai olhar a tabela verdade para verificar se são equivalentes. A proposição condicional. Como é a tabela verdade do condicional? Apenas essa linha aqui, ó, verdadeiro com falso, é que fica falso. O restante é todo mundo verdadeiro. Beleza. Só que aqui eu vou ter o seguinte, ó. Se eu colocar aqui os valores lógicos, fica até melhor para a gente visualizar. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e aqui falso com falso. Aí, olhando para cá, tá? E se a gente quiser, pode fazer essa tabela verdade separada. Vou fazer ela aqui do lado, rapidinho. Tá? O condicional, porque eu vou usar apenas os valores lógicos. É importante sempre fazer várias vezes para poder ganhar velocidade. Então, aqui é falso, o restante é verdadeiro. Beleza. O que a gente está interessado é nisso aqui, ó. No condicional, verdadeiro com verdadeiro, fica o quê? Fica verdadeiro. Verdadeiro com falso fica falso. Falso com verdadeiro fica verdadeiro. E falso com falso fica verdadeiro. Montei essa tabela. Beleza, agora eu vou montar essa daqui. Para montar essa daqui, o sentido é de Q para P. Então, eu tenho verdadeiro. Então, verdadeiro. Depois eu vou ter falso. Então, verdadeiro, porque eu estou pegando primeiro aqui a proposição Q e depois o valor de P. Aqui, ó, verdadeiro, então falso. E depois falso, então falso. Agora eu vou fazer a aplicação da tabela verdade. A tabela verdade do condicional me diz o seguinte, que apenas nessa situação aqui, ó, verdadeiro, então falso, resulta em falso. O resto é tudo verdade. Então, isso aqui, ó, vai ficar verdadeiro. Aqui também fica verdadeiro. Esse daqui é o único que vai ficar falso. E o outro vai ficar verdadeiro. Só que depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Uma conjunção. Tá? A conjunção, a tabela verdade da conjunção, eu fiz aqui. Olha só, já fiz ela de propósito, para a gente poder utilizar. A conjunção ela só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Aí eu vou pegar essa informação e vou... Essa daqui, como tem um falso, fica falsa. Essa daqui tem falso também, fica falsa. E essas duas são verdadeiras. E aí, se você olhar para essa tabela verdade e olhar para essa tabela verdade, elas são o quê? Elas são iguais. Então, essas proposições são equivalentes. A equivalência de uma proposição bicondicional ou bicondicional, ele é equivalente à união, né? À conjunção dos condicionais. Olha só, bicondicional. Bi quer dizer dois, são dois condicionais. Então, o bicondicional P, se somente se que, ele nasceu da união entre o condicional se P, então que, e se que, então P. Então, essas proposições são equivalentes e essa equivalência lógica aqui ela é fundamental. Tá? Você saber que esse bicondicional ele vai nascer aqui dessa união entre condicionais. Aqui eu fiz a tabela verdade porque você está estudando, você tem que saber fazer todos os detalhes, mas na hora da prova, se você viu uma dessa daqui, ó, bicondicional, você já tem que saber que é isso aqui. Principalmente se no edital está cobrando lá também a parte de equivalência lógica. Então, isso aqui é falso. Por que ficou falso? Porque ele colocou que nem sempre são equivalentes. E, na verdade, sempre são equivalentes. Aí, na classificação, nós vamos ter o seguinte, ó, a primeira, verdadeira, a segunda, falsa, terceira, verdadeira e a quarta, falsa. Vou montar aqui ó, a minha estrutura, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, e vou procurar a alternativa. A alternativa correta, letra E,
que é o nosso gabarito. Bons estudos e até a próxima. Não deixe de baixar o material, o e-book com as questões. O link está aí na descrição do vídeo.